A maior contribuição do Jean-Baptiste Fourier para a ciência foi mostrar que uma série matemática composta por termos em senos e cossenos poderia ser utilizada para estudar a transmissão do calor em corpos sólidos. Hoje, a análise de Fourier, quase 200 anos depois, é uma das ferramentas matemáticas mais poderosas para diversas aplicações, não só em engenharia, mas além dela. Eu sou o professor Nasson Alcântara e este é mais um vídeo para a playlist Análise de Fourier do canal Aulas de Elétrica. Antes de eu começar esta apresentação propriamente dita, deixe-me falar o seguinte. Este canal, esta playlist em especial, é Powered by Likes. Isso significa o seguinte: para que o próximo vídeo seja lançado, este vídeo que você está assistindo agora precisa alcançar 50 likes. Então, se você é um dos primeiros a assistir o vídeo, não deixe de dar o seu like. Também se inscreva no canal, também divulgue entre os seus colegas, amigos e professores. E se você estiver assistindo o vídeo bem depois disso, continue dando o seu like, para que ele possa crescer e atingir o maior número de pessoas possível. Então, vai lá, like, se inscreva no canal e faça a divulgação dele para que muitos estudantes, engenheiros, enfim, profissionais, possam também ter proveitos com este conteúdo. Então, vamos lá. Como eu falei, devido ao seu interesse em estudar a transmissão do calor, o Fourier começou em 1807 um trabalho que ele intitulou Théorie analytique de la chaleur. Este trabalho foi publicado em 1822, 15 anos depois. Bom, então ele mostrou que uma série matemática, em termos de seno e cossenos, poderia ser utilizada para estudar a condução do calor em corpos sólidos, como eu falei no início do vídeo. Hoje nós temos uma teoria vasta chamada análise de Fourier, que é bastante vasta e completa e complexa, e que se estende, as aplicações se estendem a uma infinidade de áreas, como sistemas lineares, antenas, processamento de sinais, vibrações mecânicas, ótica, biomedicina, enfim. Muitas aplicações, não apenas na engenharia, mas também fora dela. Muito bem, então vamos ver aí quais são as condições para a existência da série de Fourier de uma função. Em primeiro lugar, a condição sine qua non, a mais importante de todas, é que este sinal deve ser periódico. O que significa isso? Aqui está uma pequena expressão, x de t é igual a x de t mais t maiúsculo. T é uma variável. Pode ser a variável tempo. Não obrigatoriamente tem que ser tempo, mas vamos dizer que t seja o tempo. Então, x no instante t qualquer vai ser igual a x no instante t mais t maiúsculo, onde t maiúsculo é chamado de período. Então, é o menor valor que satisfaz a esta condição aqui. Se você tem alguma dificuldade com estas definições iniciais, procure assistir o vídeo que vem logo antes deste, que é o vídeo sobre sinais periódicos, ok? Faça isso se você não fez isso ainda, se você não assistiu esse vídeo ainda. E tem mais algumas condições que nós chamamos de condições de Dirichlet. Dirichlet também foi um grande matemático do passado. Vamos lá. Se a função apresenta descontinuidades, o número delas deve ser finito em um período. Outra condição, a segunda, a função deve conter um número finito de máximos e mínimos em um período. E, finalmente, a função deve ser absolutamente integrável em um período. Ficou alguma dúvida? Vamos aos gráficos. Aqui está então o esboço de uma função periódica. Destaquei aqui um período. Aqui eu tenho um período. Aqui eu tenho outro período. Perceba que esta figurinha aqui é exatamente igual a esta. Então, está satisfeita aqui a condição de periodicidade, x de t igual a x de t mais o período. O que eu falei também,
que deve haver um número finito de descontinuidades em um período. Então imagine que neste período eu tenho esta descontinuidade e essa descontinuidade. Também um número finito de máximos e mínimos neste período. Então aqui está, um número finito de máximos e um número finito de mínimos. E finalmente, ela deve ser absolutamente integrável. Significa o seguinte, que a integral da variável t até t mais o período do módulo da função x de t dt deve ser menor do que o infinito. Ou seja, eu preciso encontrar uma área finita ao fazer a integral da função em um período. Muito bem. Agora vamos então à expressão da série de Fourier. Aqui está o meu sinal x de t. Desenvolvendo em série de Fourier, ele vai ser igual a A0 sobre 2, que é uma constante, mais somatória de n de 1 até infinito, dessa expressão toda, a n cosseno de 2π n f0t mais bn seno de 2π n f0t. Então, a n e bn também são coeficientes que eu preciso determinar. Então, para estabelecer a série de Fourier de uma função periódica, eu preciso encontrar A0, AN e BN. É o que nós vamos fazer agora, mostrar como fazer isto. Ah, sim, antes disto, eu posso compactar esta expressão desta forma. Então, x de t vai ser uma constante E0 mais somatório de n de 1 a infinito. En é um coeficiente que multiplica cosseno de 2π n f0t mais um argumento aqui, um ângulo de fase. En é a raiz quadrada de AN ao quadrado mais BN ao quadrado, isso aqui é a amplitude do sinal, e θn é o ângulo cuja tangente vale menos BN sobre AN. Volto a falar, se você tem alguma dificuldade com esta introdução, assista o vídeo Sinais Periódicos. Ali eu falo sobre o espectro de amplitude, espectro de fase, enfim, você vai entender melhor o que estou falando. Ok, agora vamos explicar cada termo que está aparecendo nestas expressões aqui. Começando com o F0. O que é F0? F0 é a componente fundamental do sinal. Veja bem, eu tenho um sinal periódico, eu olho para o gráfico dele, por exemplo, e consigo identificar qual é o seu período, qual é a sua frequência. Então, F0 é esta frequência. É a frequência do próprio sinal antes de ser expandido ou antes de ser representado na série de Fourier. Então é chamado de componente fundamental ou frequência fundamental, F0. Nf0 é a enésima harmônica ou enésimo harmônico, como queiram, da função x de t. Veja bem, então vai ser sempre múltiplo, n pode ser 3, 2, 4, 5, enfim. Então dentro do meu sinal eu tenho uma frequência fundamental. Tem um período fundamental, portanto. E dentro desse período tenho 3 períodos para a terceira harmônica, 5 períodos para a quinta harmônica e assim por diante. Ok. Antes de continuar, eu preciso também fazer as seguintes definições. Estes termos, seno de 2π n f0t e cosseno de 2π m f0t formam uma base ortogonal completa. O que significa isto? Significa o seguinte, que a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 do cosseno desse argumento que aparece o n aqui, ó, n f0t, vezes o cosseno desse argumento, aqui eu tenho m. N e m, parecidos, mas aqui é n, aqui é m. Então, esta integral vai ser igual a zero se m for diferente de n. E vai ser igual a período sobre 2 se m for igual a n. Então, essa integral, cosseno de t. A mesma coisa que eu tenho integral de menos período sobre 2 a período sobre 2 do seno desse argumento, vezes o seno desse outro argumento, aqui é m, aqui é n, são parecidos, mas é m e n. Então, essa integral vai ser zero se m for diferente de n e vai ser igual a t sobre 2, período sobre 2, se m for igual a n. E, finalmente,
Se a integral for do seno vezes o cosseno, ela vai ser igual a zero para qualquer valor de m e n. Ok, agora vamos então procurar expressões para a0, a n e bn. Vamos começar com a n. Para encontrar o an, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar todos os termos da equação, esta equação aqui, por cosseno de 2πmf0t. E depois vou integrar nesse intervalo de menos período sobre 2 ao período sobre 2. Então fica assim, a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 da função x de t multiplicado por este cosseno dt vai ser igual a 0 sobre 2, a 0 é constante, sai fora da integral. Integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 do cosseno desse argumento dt mais a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 dessa somatória, n igual a 1 até infinito, desta expressão toda, vezes o cosseno 2πmf0t dt. Então veja bem, esta integral aqui é zero. A integral do cosseno em um período é igual a zero. Portanto, esse termo vai desaparecer, vai simplificar aqui e vai ficar integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 da função cosseno, etc. vai ser igual a... Veja bem, inverti somatória de n igual a 1 infinito da integral. Aqui estava integral da somatória. Eu posso inverter, vai ficar somatória de n de 1 a infinito da integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 a n cosseno dt mais somatória de menos t sobre 2 a t sobre 2 bn seno cosseno dt. Então veja bem, isto aqui vai ser zero pela nossa condição lá de base ortogonal, isso aqui vai ser zero para qualquer valor de m e n. Isto aqui vai ser zero se m for diferente de n. Para m igual a n, vai valer t sobre 2. Portanto, esta integral aqui vale a m t sobre 2. Mas isso aqui só vai acontecer se m for igual a n. Então vamos substituir m por n e o nosso coeficiente a n vai ser então 2 sobre o período, passo invertido aqui, 2 sobre o período, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de x de t cosseno de 2πnf0t dt. Para encontrar o a0, então vamos particularizar, fazer n igual a 0. Então a0 é 2 sobre t, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de x de t dt. E, finalmente, para o bn, vou desenvolver algo semelhante ao que eu fiz para encontrar o an. Vou multiplicar a equação por seno de 2πmf0t, e vou integrar nesse intervalo, menos t sobre 2 a t sobre 2, e vou encontrar esta expressão. bn é 2 sobre o período, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 da função multiplicado por seno de 2πnf0t dt. Então veja bem, estas expressões que eu destaquei em vermelho são as expressões que você precisa guardar, que você precisa saber para calcular os coeficientes, a n, a 0 e bn. O desenvolvimento foi para mostrar como chegar nelas, mas é importante que você guarde bem estas expressões. Esta para calcular o an, esta para o a0 e esta para o bn. Desta forma você consegue encontrar os coeficientes para a série de Fourier de uma função periódica x de t. Ok, então para finalizar a nossa aula, vamos ao nosso exemplo, que é uma onda quadrada. O enunciado diz, encontre a série de Fourier para a função periódica definida por x de t igual a menos 1 para t menor que 0 maior que menos t sobre 2 igual a 1 para t maior que 0 menor ou igual a t sobre 2. Então aqui está o esboço da nossa onda, temos aqui esta descontinuidade para t menor do que 0 maior do que menos t sobre 2, ela vale menos 1, e para t maior que 0 menor ou igual a t sobre 2, ela vale 1. Portanto, para calcular os coeficientes, vamos dividir as integrais em duas. Para o an fica 2 sobre t, integral de menos t sobre 2 a 0, de menos cosseno 2πnf0t dt, mais a integral de 0 a t sobre 2 do cosseno, o mesmo argumento dt. Vamos substituir f0 por 1 sobre t, então fica esta expressão aqui para o argumento do cosseno. Então a n
é 2 sobre t integral de menos t sobre 2 a 0 de menos cosseno de 2π n sobre t vezes t dt, e algo semelhante aqui variando de 0 a t sobre 2. O resultado desta integral é t maiúsculo período sobre 2πn menos seno, porque é a integral do menos cosseno. E aqui é a mesma coisa, t sobre 2πn seno, porque é a integral do seno. Então, temos aqui a n, 2 sobre período, que multiplica menos t sobre 2πn, seno de 2πn sobre período t, de menos t sobre 2 a 0, e algo semelhante aqui de 0 a t sobre 2. Ou, o AN, então, vai ser 2 sobre t, que multiplica t sobre, menos t sobre 2πn, seno de 0, menos seno de menos nπ. O seno é uma função ímpar, então aqui seria mais seno de nπ. Mas o n é o inteiro, então aqui vai ser 0 sempre, aqui é 0, né? Porque sendo de 0 a 0, aqui vai ser 0 sempre. A mesma coisa, vai ser 0 sempre aqui, 0 aqui, portanto, o AN vai ser igual a 0. Com a ressalva, AN igual a 0, por enquanto, n diferente de 0, porque nós temos aqui 2π vezes n. Então, o 0 não pode entrar aqui, logicamente. Então, para calcular o A0, seria o n igual a 0, esta expressão aqui. 2 sobre o período, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, da função x de t dt. Novamente, temos que dividir em duas. A0, então, vai ser 2 sobre o período, integral de menos t sobre 2 a 0, de menos dt, mais 2 sobre o período, integral de 0 a t sobre 2 do dt. Isto também vai ser igual a 0. Portanto, o A0 é igual a 0 e o AN é igual a 0. Para o BN, então, tenho 2 sobre o período, que multiplica estas duas integrais. Vou desenvolvendo elas, da mesma forma que eu fiz para calcular o AN, até chegar nesta expressão aqui. Então, veja bem, BN é 2 sobre o período, que multiplica período sobre 2πn, aqui está, cosseno de 0 é 1, menos cosseno de menos nπ. Bom, o cosseno é uma função par, então seria menos cosseno de nπ. E aqui eu tenho cosseno de nπ menos cosseno de 0, fica como está. Cosseno de 0 é 1, menos cosseno de nπ. Bom, se o n for ímpar, isto vale menos 1, portanto eu vou ter 1 menos menos 1, 2. Se o n for par, eu vou ter 1 menos 1, 0. Aqui, a mesma coisa, se o n for ímpar, eu vou ter menos 1, menos 1, menos 2. Com esse menos aqui, vai ficar positivo. Se o n for par, eu vou ter 1 menos 1, 0. Portanto, o Bn vai ser igual a 0 para n par. E vai ser igual a 4 sobre nπ para n ímpar. Portanto, a expressão para a série de Fourier para esta função que está esboçada aqui vai ser igual. X de t é 4 sobre π, que multiplica uma soma de termos em seno, sempre ímpar. Seno de 2π f0t, mais 1/3 seno de 3 vezes 2π f0t, mais 1/5 seno de 5 vezes 2π f0t, e vai assim até o infinito. E aqui está o gráfico para as amplitudes, para a frequência fundamental 4 sobre π, para a terceira harmônica 4 sobre 3π, para a quinta harmônica 4 sobre 5π e assim por diante. E para a fase temos todas elas menos 90. F0, 3F0, 5F0, 7F0 e assim por diante. Muito bem, então nós chegamos ao final desta aula. Resumindo, o que você aprendeu hoje? A calcular os coeficientes de uma série de Fourier, A0, AN e BN. Se você entendeu muito bem o desenvolvimento e entendeu o nosso exercício, o nosso exemplo, você está preparado para fazer cálculos semelhantes a este e continuar em frente. Então, muito obrigado pela sua atenção e não se esqueça de dar o seu like quando este vídeo atingir 50 likes, o próximo será lançado. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.